Oi para todo mundo falando da Parashá, com o Rabino Roni Hadid e o Meir Karmas. A gente está na Parashá Shlach. Shlach é uma Parashá doída. Inclusive eu lembro que eu conheci uma vez um rapaz aqui em Israel que se converteu. Doída, você falou? Uma Parashá doída, uma Parashá doída de dor. Sim, o pecado do povo de Israel, do Reta Meraglim, que está escrito que aquela noite que choraram pelo pecado dos espiões foi uma noite que foi fixada como um choro para todas as gerações, que aconteceu na noite de 9 de Av, do mês de Av, que é a famosa noite que a gente chora pelas ruínas do templo. Os 2 templos foram destruídos nessa data, quer dizer, uma Parashá doída. Então, para toda a humanidade também, que falam que também as explosões de Hiroshima e Nagasaki, que foi uma coisa um catástrofe grande, também foram antes e depois da data de 9 de Av. Quer dizer, é uma data que é uma catástrofe para o mundo todo. Para o mundo inteiro. Que nem nossos sábios falam, né? Que se os povos do mundo soubessem o quanto o templo traz bênçãos para o mundo todo, eles mesmos teriam as pedras para ajudarem a gente a construir e não lutariam contra a construção do novo templo, como o mundo faz hoje em dia. O convite está aberto, então. Eu conheci uma vez um rapaz muçulmano interessante que se converteu ao judaísmo, e eu perguntei para ele a pergunta básica que sempre se pergunta, né? O que te fez fazer uma mudança tão drástica na tua vida? Ele me respondeu 2 coisas interessantes. O primeiro ponto, ele falou que no Corão está escrito muitas coisas interessantes de paz mundial, de respeito mútuo, etc. Mas ele falou, eu como irmão, acho que ele tinha 10 irmãos, um irmão, coisa assim, ele falou, você recebe o tempo todo pancada em casa, né, dos irmãos, dos pais, de todo mundo. Quer dizer, a sociedade, pelo menos a que ele vivia, violentíssima, apesar que eles são pessoas religiosas. E quando você levanta os olhos também você vê um povo que está se procurando também. A gente vê o que passa em volta também de Israel hoje em dia nos povos, né, todas as rebeliões, e tudo na parte da luta, espada, né. Hoje em dia, graças a Deus, Israel é um harém dentro do Oriente Médio, né. Tudo em volta está explodindo e aqui... Em volta, você falou harém, é oásis que você falou. Harém é um cara com um monte de mulheres. Hoje em dia, Israel é um oásis, né, dentro do Oriente Médio, enquanto está tudo explodindo em volta, a gente está aqui, graças a Deus, né, tudo tranquilo, etc. E ele falou que, de repente, ele descobriu que existe uma religião que não só escreve, que as leis e os comportamentos divinos que tem nessa religião influenciam e mudam uma pessoa também. E como ele se mudou, ele conheceu um senhor no norte de Israel que ele pertencia, acho que a gente conversou uma vez sobre isso, as panteras negras aqui de Israel, que era uma máfia que tinha aqui em Israel para lutar contra o governo, que era um cara durão muito, né? Ele teve que fugir de Israel para os Estados Unidos. Lá ele conheceu mais a sua religião do judaísmo, fez tchuvá, voltou atrás, virou religioso, e quando ele voltou para Israel, você vê ele, é um rabino legalzinho com uma barbinha branca, que toca violão, com músicas, então um cara super agradável. E ele falou, um cara que era pantera negra e por um livro virou um velhinho tão agradável, deve ter alguma coisa muito forte nessa religião. E o segundo motivo, ele falou, tem a ver com a nossa Parashá. Ele falou, me ensinaram no meu, sei lá como se fala, o chefe deles lá, né, espiritual, sim. Como se fala? Tem uma palavra. Sim, também já esqueci agora. O representante espiritual deles, o professor deles, falou que o povo de Israel, apesar que eles aceitam o Velho Testamento, como todas as religiões que estão sempre pulando, né, montando sobre o judaísmo, eles, apesar que Moisés recebeu a Torá e o povo de Israel foi o povo escolhido, em algum momento foi trocado. Quando foi trocado, ele perguntou, ele falou, não, porque o povo de Israel pecou porque não quis entrar na terra de Israel. Daquele momento ele foi trocado. Aí ele falou, legal, gostei da resposta. Foi para casa, continuou lendo o Velho Testamento. Aí ele voltou para o professor dele e falou, olha, professor, você falou que foi trocado, mas na continuação ainda tem aqui o reino do Davi, o reino do Shaul, a história continua em cima do povo de Israel. Maomé não tinha nascido ainda, também nessa história ainda. Aí ele falou, eu olhei assim pra cara dele, assim, com cara séria, assim, falou, você quer ser judeu? Aí ele falou, eu não quero ser nada, eu quero só receber respostas. Ele falou, então para de fazer pergunta. Uma coisa do gênero, né? Bom, aí já influencia ele diretamente também. Quer dizer, existe mas é uma Parashá doída. Sim. E nessa Parashá doída, a pergunta é realmente, a princípio, né, quando os Meraglim, quando os espiões chegaram aqui em Israel, eles realmente viram coisas muito difíceis. Muralhas altíssimas, gigantes, povos fortíssimos, perversos
e sádicos também, né? Existiam aqui povos maus mesmo, né? Que a gente não conhece mais povos assim hoje em dia, né? O mundo já está um pouco melhor. Povos maus. E eles voltaram para Moshe Rabbeinu e eles tentaram ser o máximo possível realistas e falaram: olha, Moshe, a gente foi como espiões, a gente tem que falar a verdade é muito complicada, a gente não vai conseguir entrar de uma maneira natural nessa terra. Lismoch Halissim, você quer se basear em milagres, é a tua opção, mas a gente não vai conseguir entrar. O Kalev e o Yoshua falam: não, a gente pode. Não só isso, o Kalev faz mais barulho do que Yoshua também, né? Ele faz inclusive um exercício psicológico também, né? Ele fala para todo mundo: eu quero falar mais sobre Moshe ainda do que vocês estão falando, como quem dizendo, vou falar uma coisa mal também do Moshe. Todo mundo ficou calado. E aí ele falou: Moshe tirou a gente do Egito, fez tantos milagres, como vocês podem imaginar que ele não pode trazer a gente para a terra de Israel? E tentou virar a situação, mas não conseguiu. Qual foi o pecado então dos espiões? Eles não foram realistas? De acordo com o que você falou, eles são super realistas, né? Muito mais, a princípio, a Kalev e Yoshua podem ser acusados depois do boletim que esses falaram, de modo totalmente não realista. Vocês são alienados. Olha as forças que eles têm e olha o que a gente tem. Mas se a gente for ver a discussão de Kalev e Yoshua, Kalev e Yoshua contra eles, o que eles falam na continuação? Se Deus quer que a gente faça isso, a gente vai conseguir. Porque o que o povo falou, depois que escutou o relato, eles falam: Deus quer matar a gente. Olha essa realidade. Então, é claro que ninguém pode ser muito e falar: eu vou conseguir. Você não pode sair com um pedaço de uma madeira e lutar de maneira kamikaze, suicida contra potências. Isso é uma coisa que é totalmente descabível. Mas se você tem uma força militar, eles tinham uma força militar, pode ser que sim existia um diferencial, mesmo em relação aos que estavam lá. De qualquer modo, então o que o homem tem que fazer? O pressuposto de Yoshua e Kalev é: se Deus quer que a gente faça isso, se é essa a intenção divina, isso faz parte do cômputo geral. Isso que isso que é o lugar da emuná, da crença dentro da pessoa. A crença da pessoa, por exemplo, no judaísmo, não é uma crença cega. Não é uma crença que, de repente, Deus vai salvar a gente. Eu vou pular e Deus vai me salvar no último momento, né? É aquela historinha a anedota que a gente gosta de contar, que o cara está afogando e vem um salveiro salvar ele. Não, Deus vai me salvar. Depois vem um homem-rã, Deus vai me salvar. Vem um helicóptero, Deus vai me salvar. No final ele morre, ele chega para Deus: você me salvou? Como eu não te salvei? Eu mandei um salva-vidas, te mandei um homem-rã, te mandei um helicóptero. Ou seja, a realidade é a favor de você. Mas você também tem que entender qual é a abordagem de Deus no mundo. Se você acha que é o que Deus quer no mundo e existe um pouco de condições, vá em frente. Vai em frente. Por outro lado, você não pode ter emuná cega. Por outro lado, você não pode ser totalmente pragmático. Se você for totalmente pragmático, entre aspas, você não vai sair do lugar. Você, na shura semana passada, falou que chegaram especialistas, viram que Israel não pode comportar pessoas. Em 48 também, generais americanos falaram: vocês não têm chance contra os exércitos dos países árabes em volta. Você vendo exatamente o que vocês têm, o que eles têm, não tem como vocês ganharem. É uma guerra totalmente perdida. Agora, tem coisas que a gente não sabe que podem acontecer, que está a princípio, aparentemente escondido da gente, que só que Deus sabe. A gente tem que fazer a Shtadlut, que é a nossa... Como se fala Shtadlut em português? Esforço. O nosso esforço máximo em relação à coisa. Não ficar se baseando... Uma vez Ben Gurion disse que Israel não é um país que acredita em milagres, é um país que leva em conta os milagres. Leva em conta que vai ter um milagre também. Isso também é verdade, que a gente também se baseia um pouco demais nos milagres em Israel, mas por outro lado, você tem que ter essa fé. Você faz o máximo que você pode e você, se Deus quer que a gente faça isso, vamos para frente. Isso é uma coisa muito importante, isso faz um diferencial muito grande na nossa vida, de você ter esse otimismo básico, de saber que Deus, ele não é uma entidade sinistra, ele não quer o mal das pessoas, ela quer o bem, que é o bem para o mundo, que é o bem para você. Então, a pessoa que quer se purificar, ajuda a purificar ela
dos céus. Ou seja, isso é um macete, é um truque que a gente tem que levar em consideração. Quando a gente quer uma coisa boa, se a gente verificar que isso é uma coisa que tem a ver com, parece para a gente que tem a ver com o plano divino que Deus tem para o mundo, uau, Deus gosta desse tipo de iniciativa que eu vou tomar, ou da maneira que eu estou tratando disso. Então pode ser que eu não tenha todos os recursos para ir para frente, mas eu tenho o básico. Mesmo que o quadro não é 100% promissor, não é 100% seguro, talvez valha a pena pular dentro d'água e fazer aquilo. E talvez isso é a parte da discussão que tem aqui entre os espias que são pragmáticos e Caleb e Yoshua, que também eram gênios militares. Eles eram gênios militares. E mesmo assim, eles levavam em conta, se Deus quer, a gente pode conseguir aqui. Apesar que militarmente a gente entende a situação terrível que está, mas se Deus quer, a gente pode conseguir. Na verdade, para botar um pouquinho só ordem na casa, tem um tratado do Rav Nebenzahl da Iratika, que é um rabino muito tzadik aqui em Israel, ele anda com tefilim todo dia. Ele coloca ordem um pouco nessa parte da emuná e o bitachon, né, que é crença e esforço que a pessoa tem que fazer no mundo. Ele diz o seguinte: existem vários níveis. O primeiro nível é quando Deus ordenou alguma coisa, ou diretamente ou por meio de um profeta que a gente sabe que é profeta. Como por exemplo aqui, Moshe Rabbeinu disse, por meio de Deus, vocês vão entrar, vocês vão vencer, não tem mais dúvida. Esse ponto não tem mais dúvida, não é mais você se fixar em milagres, não é mais milagre. Quando Deus ordenou e falou você pode, acabou. Você não tem que ter mais dúvidas. E se você tiver dúvidas é um problema muito sério, porque o profeta ordenou, o profeta falou, vai dar tudo certo. Não vai voltar, Deus não vai voltar atrás depois que ele tiver uma promessa positiva já. Esse foi o grande pecado aqui. Existe às vezes, como a gente vive hoje em dia, 100 profetas. Aí existe discussões às vezes até que ponto você pode crer em uma coisa que você vai fazer meio louca em nome de Deus, que a gente falou agora, ou não. Daí já ele coloca isso num ponto muito íntimo da pessoa, de qual nível ele está em frente a Deus. E ele fala uma coisa muito simples, ele falou, fé em Deus, em ações que não são sempre lógicas, 100%, você não pode criar essa fé, você não pode falar, eu quero ter fé, eu tenho fé, então eu vou adiante. Não, ou você tem, ou você não tem. A gente encontra isso no Tanakh muitas vezes. Por exemplo, quando Yonatan, filho do Shaul, desceu para o acampamento filisteu, sozinho, em frente a centenas de milhares de soldados, dizendo, Deus pode salvar com muitos ou com poucos, ele mais o ajudante dele, não foi uma loucura. Ele sentiu, ele tinha uma sensação íntima própria, não sei como chamar isso, talvez uma próprio Espírito de Deus que pairou sobre ele, não sei como, que ele vai vencer. Quando David foi para o Shaul e falou para ele, eu posso vencer Goliat, esse gigante de 3 metros de altura, ele sentiu, ele tinha certeza que ele pode vencer ele. Ele não tinha dúvida sobre isso. A gente vê pelas palavras dele também. Quando Deus dá certeza para uma pessoa, ele dá certeza. Agora, como ele vai dar se a gente não tem nevoar? Então, só para complementar o que você está falando, que a gente tem que também aprender a usar o bom senso que Deus deu para a gente. A mesma palavra emuná, ela vem em hebraico, a gente acha que fé é uma coisa que ou você nasce com ela, ou é instantâneo, ou que Deus vai abrir para você, vai te dar um clarão, eu estou te ordenando isso. Emuná, a palavra hebraica é da palavra omar, é um artesão, é um artífice, é uma coisa que você tem que trabalhar ela. Como você trabalha a tua emuná, você trabalha também usando bom senso, raciocínio e pensando, o que Deus quer no mundo? Vamos estudar, vamos ver. E aí você vê qual é o direcionamento geral das coisas. E a gente hoje em dia, que é uma época que, igual você está falando, não tem nevoar no mundo, não tem Ruach HaKodesh, não tem esse Espírito de Deus de maneira explícita, mas Deus hoje em dia tem muita sabedoria no mundo. E tem muito discernimento. Existe muita instrução que a pessoa pode receber. E isso é uma maneira de profecia que já foi processada. É uma profecia que foi processada. A gente aprende isso. Arbe Neviim Amdu Israel. Muitas profecias já tiveram no povo de Israel, mas só foram escritas algumas. É o que a gente tem no Tanakh. Por quê? Existe nevoot que foram lechatam e as letid lavou. As que eram para as gerações futuras foram escritas. A gente tem relevância, né? Aqui tem relevância para o futuro ou para a nossa época, estão escritas. Ou seja, elas estão processadas, elas estão na nossa frente. A gente, estudando elas, a gente entende qual é a abordagem de Deus no mundo, quais são as intenções de Deus no mundo, o que Ele quer que aconteça no mundo. Se isso é coisa boa ou não é uma coisa boa acontecer. A gente tem a Torá, Lashon Orá, que é a instrução. Isso ajuda muito. E quem é Deus também. Sim. Eu vou terminar obviamente com a ideia, que você falou no começo também, que o ponto inicial, que a gente tem que trabalhar muito, eu falo sobre mim também muitas vezes. A gente tem uma influência hoje em dia geral no mundo, existem inclusive filminhos que apresentam assim ainda,
conseguir tirar a imagem de Deus como um tirano que está em cima do mundo. Acho que as pessoas são influenciadas muito por aquele filme, como chama aquele filme? A Vida de Brian, né? Chama? Sim. Que criaram todo um país inteiro para uma pessoa que fazia um filme de reality. Qual é o nome? Eu acho que era A Vida de Brian, não é? Tem outro nome, mas eu não me lembro agora. Eu não lembro o nome do... Sim. Que era um cara que foi criado já numa cidade, e, na verdade todo mundo na cidade eram atores para poderem, tudo em volta dele, criar uma vida especial. Sim. E ele era filmado para todo mundo. Sim. E o homem que estava por trás disso, né, como se fosse um tipo de Deus também, né, por trás, né, mas que não era, mas era um Deus tirano, que estava só interessado no dinheiro, nos interesses dele, só interesse próprio para poder fazer dinheiro e poder fazer um filme que venda mais rating nas pessoas. As pessoas veem esse filme, se influenciam muito pelo tiranismo daquele que é, e às vezes olham para Deus assim também. Deus está brincando com a gente o tempo todo, ele está sendo um tirano, ele está brincando com pedrinhas, e às vezes se alguém cai ele não está nem aí. Essa ideia do tirano tem que ser tirada da ideia na raiz, e é muito influenciado por isso. Você pode ver também nas palavras, quem quiser, né, tem o famoso Richard Dawkins, que a gente fala muitas vezes também, quando ele escreveu um livro dele sobre a crença em Deus, ele relata como ele vê Deus na Bíblia. Ele relata Deus como o tirano pior do mundo, egoísta, Haz Shalom, eu tenho que falar as palavras só para entenderem. Muito egoísta, severo, vingativo. Ele escreve, acho que 3 linhas mais ou menos de pejorativos contra Deus lá dentro. E quando você lê o Tanar de maneira certa, como o judaísmo propõe realmente, você vê uma imagem completamente diferente do que isso. Isso é importante. Inclusive o Rashi traz isso depois, quando a gente chega na Parashat Dvarim, está escrito lá que o povo de Israel, depois do Reta Meraglim, falou: Besinat Hashem otanu otzianu mimitzrayim. Deus odeia a gente. Deus não tirou a gente do Egito porque ele odeia a gente. O Rashi fala: vocês acham que ele odeia, mas ele amava vocês. Porque vocês odiavam ele, vocês imaginaram que ele odeia vocês também. Assim que é uma pessoa para outra. Quando você odeia alguém, você imagina que ele também te odeia. Mas ele não odiava vocês, ele fez tudo pro bem de vocês. E por esse grande pecado, assim, o Rashi termina, foi o pecado de Tisha B'Av, 9 de Av, toda a destruição dos templos, foi por meio da raiz da concepção errônea que a gente está falando agora, da tirania de Deus, que é uma invenção, na minha opinião, que a gente começa já na Torá também, mas que está sendo plantada ainda hoje em dia em outras religiões de maneira muito forte, como Deus, aquele tirano que está só esperando a oportunidade certa para te lançar aquele relâmpago em cima de você quando você e que nem você apresentou, a gente tem que tirar essa imagem de Deus, transformar a imagem de Deus numa pessoa que está numa entidade que está interessada, benevolente no bem do mundo. Se Deus quiser, podemos aproveitar as benevolências também e olhar com olhos positivos as ações de Deus também e a terra de Israel. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom.